Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de estudos deste terceiro trimestre de 2012, denominado Vencendo as Aflições da Vida, estaremos estudando a lição de número 8 do dia 19 de agosto do ano de 2012, que tem por tema a rebeldia dos filhos. O texto áureo diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. A verdade prática: os pais que negligenciam a educação dos filhos estão cometendo grave pecado diante de Deus. É comum vermos pais desorientados quanto à educação dos filhos. Hoje se propõe uma educação mais flexível e se tem visto pouca exigência no quesito da disciplina. Diante deste quadro, o que fazer? Como educar os filhos? O que a nova fórmula de educar diz? O que a Bíblia diz? E como devemos agir? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 14, 17, 22 ao 25. A nossa lição, ela tem objetivos. Primeiro, compreender que a disciplina evita a rebeldia. Discutir a respeito de alguns exemplos bíblicos de filhos que foram rebeldes. E em terceiro, conscientizar-se de que mesmo diante da rebeldia de um filho, os pais devem demonstrar amor incondicional. Os filhos, eles são um presente de Deus, herança do Senhor. Podemos dizer que filhos é a bênção do Senhor materializada na nossa vida. É um presente maravilhoso de Deus, que Deus entrega aos seres humanos. É uma dádiva maravilhosa do Senhor. Todavia, no quesito educação dos filhos, nunca foi fácil educar uma criança. É uma tarefa árdua e difícil, porque pesa sobre os ombros dos pais a responsabilidade de conduzir este indivíduo nos caminhos do Senhor, nos preceitos éticos, nos preceitos morais, para que quando crescer, venham se tornar um cidadão de bem. A nossa lição, ela se subdivide em três partes. A primeira, a disciplina evita a rebeldia. Segundo, filhos rebeldes. E em terceiro, o que fazer diante da rebeldia de um filho. O que é disciplina? Numa sociedade tão permissiva, esta palavra parece que está fora do contexto normal. O que se diz nos dias de hoje é que todos são livres para fazer o que quiser e ninguém pode impor regras ou limites. Esta é a filosofia que tenta se implantar na sociedade em que nós vivemos. E isso tem contaminado a sociedade, onde padrões éticos e morais têm sido ameaçados por conta de uma filosofia libertina e profana que tem se introduzido no meio da sociedade. E esta filosofia, ela tem contaminado muitos lares, tem sido alvos e tem sido assimilado por esta nova fórmula de educação sem limites, que tem influenciado
até na formação dos filhos. É dar limites e estabelecer parâmetros, é impor regras, significa disciplinar. Quando uma criança ela não recebe limites, certamente tornar-se-á um adulto inseguro, ansioso e com dificuldades para obedecer. A disciplina, ela sempre tem um objetivo importante na vida e na formação do ser humano. Em todas as áreas da nossa vida, nós necessitamos de ter disciplina, de ter regras, de ter parâmetros. E isso nós só vamos entender baseado na formação que nós adquirimos ou na formação que nós passaremos para os nossos filhos. Por que disciplinar? A disciplina, ela sempre traz resultados positivos, pois a correta disciplina, ela trará, segundo a palavra de Deus, sabedoria aos filhos e descanso aos pais. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 29 e versículo 15, a correção traz sabedoria, mas a criança que faz o que quer envergonha a sua mãe. Provérbios, ainda no capítulo 29, no versículo 17, logo na sequência, ele diz assim: corrige o teu filho, e tu ficarás tranquilo quando ele crescer. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra os parâmetros corretos para a educação dos nossos filhos. Se nós seguirmos o manual maior, que é a palavra do Senhor, como base para a nossa conduta, temos a plena convicção de que nós não vamos errar na questão aqui, na educação e na formação do caráter dos nossos filhos. Os pais devem disciplinar. É uma responsabilidade que cabe aos pais, não a outras pessoas. É uma responsabilidade exclusivamente dos pais. Não cabe essa responsabilidade aos avós, não cabe esta responsabilidade a professores, não cabe esta responsabilidade a babás, né, pessoas que cuidam dos filhos quando o pai ou a mãe está ausente por motivo de trabalho ou por outro motivo. Esta é uma responsabilidade exclusiva dos pais. Cabe a eles educar, disciplinar, cabe a eles a formação dos seus filhos. Hoje, sabemos que devido à correria do dia a dia, muitos pais têm se tornado ausentes. E isso é um problema, com terríveis consequências. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, ela tem tudo aquilo que nós precisamos. E a Bíblia, ela é muito enfática quanto à educação da criança. Nós sabemos que quando nós passamos os princípios bíblicos contidos nas Santas Escrituras para os nossos filhos, a formação, o desenvolvimento será um desenvolvimento sadio e um desenvolvimento que trará um futuro maravilhoso e excelente, se assim for praticado. Em Deuteronômio, no capítulo de número 6 e versículo 7, a Bíblia diz: ensinarás a teus filhos, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que nós entendemos disso? Que em toda oportunidade que tivermos, nós temos que educar, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz, numa outra versão, tu inculcarás, ou seja, colocarás dentro da mente do teu filho os preceitos do Senhor.
a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós tenhamos filhos com uma formação baseada nos preceitos bíblicos cristãos. O segundo ponto da nossa revista fala sobre filhos rebeldes. Filhos rebeldes. Como pais, nós temos a obrigação de conduzir os nossos filhos nos preceitos da palavra de Deus. E os filhos têm o dever de atentar para tudo aquilo que lhes é ensinado. Mas a Bíblia nos mostra exemplos de filhos que não atentaram para aquilo que os seus pais lhe ensinaram, e de pais que foram negligentes para com seus filhos. Na palavra de Deus nós encontramos alguns casos de filhos que desrespeitaram os seus pais. Podemos ver aqui Caim teve a mesma educação que o seu irmão Abel. No entanto, Caim agiu imprudentemente. Caim deixou nascer dentro do seu coração um sentimento que cremos contrário ao que lhe foi ensinado. Nós encontramos também os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram homens que viviam no templo, eram homens que conheciam, pelo menos supomos dessa forma, a palavra do Senhor. Mas, no entanto, a Bíblia diz que Eli ele foi negligente para com a educação dos seus filhos. A Bíblia declara que Ofni e Finéias eram filhos de Belial, ou seja, filhos inúteis. Eli sabia que os seus filhos não agiam corretamente. Infelizmente, muitos pais agem desta forma. Procuram acobertar o erro dos filhos e não corrigi-los quando necessário. A Bíblia, ela nos mostra um homem conhecido na palavra de Deus como o maior rei de Israel. É o rei Davi. Davi teve problema com seus filhos, e problema grave, com consequências graves. No entanto, a Bíblia diz no livro de 1 Reis, no capítulo 1 e versículo 6, assim: Ora, seu pai nunca lhe repreendeu, dizendo: Por que ages assim? Aqui a Bíblia está se referindo a um filho de Davi chamado Adonias. Então, Adonias e Absalão, eles tentaram usurpar o trono do seu próprio pai, ou seja, do rei Davi. E a Bíblia nos afirma aqui no texto que nós temos lido, que Davi nunca repreendeu seu filho, dizendo: Por que ages desta forma? Então nós sabemos que a falta de disciplina, a falta de correção, ela traz consequências muito drásticas para os pais e também para os filhos. E a consequência da rebeldia, ela traz dificuldades sobre os filhos e também sofrimento para os pais. Quantos filhos que vão por caminhos diferentes daqueles que foram ensinados, e nós podemos ver que trazem sobre ele consequências muito tristes. Mas a Bíblia, ela tem promessas, aonde a Bíblia fala para os filhos: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem sobre a terra que te dá o Senhor. Honrar é obedecer, respeitar. Nós vimos que Absalão não obedeceu, não respeitou o seu pai, e como consequência nós vimos foi uma morte trágica, sendo ele ainda jovem. Neste contexto da lição de hoje, podemos exemplificar a questão familiar, pais e filhos, como uma casa. Uma casa, quando ela é edificada, ela tem que ser edificada sobre um fundamento sólido. Se não for assim,
as paredes, elas ruirão, não terão uma sustentabilidade. Da mesma forma, podemos dizer que o alicerce são os pais. A educação, a disciplina, os preceitos éticos, morais, que são passados para os filhos durante a sua formação. As paredes são os filhos que estão sendo edificados sobre este alicerce. Então concluímos que se o alicerce ele não for fundamentado, se o alicerce não estiver bem firme, com certeza as paredes desta casa, elas ruirão, elas terão rachaduras e poderão vir à ruína. É o exemplo que Jesus ele nos deixou sobre a casa edificada sobre a rocha. A que estava edificada sobre a rocha, ela se manteve firme diante das dificuldades. Mas a que estava edificada sobre a areia, diz a palavra do Senhor que foi grande a sua queda. O que fazer então diante da rebeldia dos filhos? Uma conclusão nós podemos ter diante deste fato. Ter a consciência de que foi feito o melhor. Ter a consciência de que os pais se esmeraram, se esforçaram ao máximo para ensinar os filhos conforme nos orienta a palavra de Deus. Feito isso, pode acontecer de algum filho, devido à rebeldia e devido à influência, não atentar para os conselhos de seus pais. Porque às vezes os pais se esforçam, se esmeram para educar os seus filhos, mas talvez os filhos, pela rebeldia, não atentam para aquilo que lhes foi ensinado. Então não se sinta culpado e nem coloque a culpa em ninguém. Apenas tenha consciência de que você fez o melhor, se esforçou, se dedicou por esta questão da educação dos filhos. Mas uma coisa é importante: o amor de um pai por um filho nunca deve deixar de existir. Por mais que um filho ele venha andar por caminhos diferentes daquilo que foi ensinado, um pai deve sempre amar o seu filho. Um pai deve sempre estar ali do lado do seu filho, para ajudá-lo, para abraçá-lo, para dizer: meu filho, você errou, mas eu estou aqui contigo. Da mesma forma que nós temos como exemplo a parábola do filho pródigo. Aquele filho que abandonou a casa do pai. Mas de repente a Bíblia diz que ele, caindo em si, reconheceu a situação em que ele estava e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou reconhecer o meu erro, vou reconhecer a minha falha. E diz a Bíblia que aquele pai não levou em conta a rebeldia que o seu filho havia cometido. Pelo contrário, o abraçou e tudo se fez novo na vida daquele filho. Então, o amor de um pai para com o seu filho. E a Bíblia, concluindo esta palavra neste momento, nos tem um exemplo muito maravilhoso, que é o Salmo 127, versículos 3 e 4. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Então aqui a Bíblia tipifica os filhos como flecha na mão do valente. E as flechas estão junto dele, na sua aljava. Ou seja, tem um momento que os filhos estão junto de nós. Mas chega um momento que este flecheiro, ele vai atirar a sua flecha para um determinado lugar. Ou seja, chega um momento que os filhos, eles vão sair de junto de nós, vão tomar o rumo de suas vidas. E se eles tiveram uma boa disciplina, se eles tiveram uma boa educação, com certeza eles irão
na direção certa. Mesmo que algum deles possa vir a se rebelar, mas a palavra que foi inculcada, foi incutida dentro da sua mente, se eles se desviarem dos preceitos da palavra do Senhor, dos preceitos da educação dos seus pais, com certeza a sua consciência vai ficar lhe acusando. Eles vão ter a consciência daquilo que estão fazendo, que aquilo que estão fazendo não é o correto. Concluindo este pensamento desta hora, Deus concedeu aos pais a nobre missão de educar os filhos. É uma nobre missão, uma grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Que Deus vos abençoe com esta lição nesse dia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.